Olá! Quando chega o mês de outubro, uma campanha bem conhecida já da sociedade ganha visibilidade através de vários canais de comunicação. E aqui não poderia ser diferente. Estamos falando do Outubro Rosa, que tem a missão de chamar a atenção das mulheres e também das autoridades da sociedade para a prevenção ao câncer de mama. Além de ser o mais incidente em mulheres no mundo inteiro, esse tipo de câncer é também a causa mais frequente de morte por câncer nessa população. Aqui no Brasil, ele é a primeira causa de morte por câncer na população feminina em todas as regiões do país, exceto na região norte, onde o câncer do colo do útero ocupa essa posição. De acordo com dados de 2020 do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, a Paraíba tem uma taxa estimada de 10 casos de mortalidade para cada 100 mil mulheres, de acordo com o INCA. Mas o que leva tantas mulheres a morrer de um câncer que é curável quando detectado no início? Quais seriam os fatores de risco desse mal? Queremos falar aqui também sobre a jornada das mulheres, especialmente as mais pobres, na luta pela prevenção e quais as dicas para elas driblarem a burocracia e evitarem diagnósticos imprecisos. Quem vai estar conosco trazendo todas essas informações é a mastologista Joana Barros. Ela é presidente da ONG Amigos do Peito e é especialista em saúde das mamas. É isso, uma câmara aberta com informação para vocês, mulheres, e para vocês, homens, que com certeza têm mulheres importantes em suas vidas. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutora Joana Barros. Prazer enorme estar aqui com você, Michele, mais uma vez, né, encampando aí o Outubro Rosa, uma ação que é fundamental para toda a sociedade, que precisa ser cultivada, cuidada, para permitir que mulheres floresçam. Isso mesmo. Fala um pouquinho, doutora Joana, primeiro sobre a sua trajetória. Eu sei que não é paraibana, né? Mas o que lhe trouxe até aqui e até essa missão tão importante na prevenção ao câncer de mama. Bom, eu sou paraense, né, de Marabá, sudeste do Pará. Minha família, meu pai e minha mãe são do Rio Grande do Norte, então a minha raiz é nordestina. E eu estou aqui na Paraíba desde 98. Né, cheguei aqui em janeiro de 98 e aqui fiquei. Né? A missão de cuidar, né, de ser médica e de ter escolhido a área de mastologia, principalmente a parte de rastrear. Eu me considero assim, eu estou na linha de frente, eu me considero assim. Tem gente que acha que linha de frente é fazer a cirurgia. Eu acho que linha de frente é você ir ao encontro da população e fazer com que a população se prepare para enfrentar uma doença que, como você mesma falou, é curável. É inadmissível que tantas mulheres ainda hoje padeçam, sofram e morram e percam a vida por conta de uma doença que é curável. Então, a minha trajetória é pautada nesse objetivo, sempre. São 30 anos agora em dezembro de formada, 25 anos dedicado à mastologia. E eu sinto, eu sei, eu percebo que ainda tem muita coisa para a gente fazer. É isso, os números do câncer de mama, eles não diminuem, né? Os dados estão aí mostrando isso, né? Mas com a pandemia, a senhora acredita que teremos, ou já podemos dizer que temos dados crescentes? Sim, o número de casos aumentou e isso aumentaria independente da pandemia. Os diagnósticos tardios é que aumentaram absurdamente, porque você imagina uma população que já tem um diagnóstico sem pandemia tardio. A maioria das mulheres, Michele, ainda são as próprias mulheres que percebem o câncer, são elas que tocam e percebem. E por quê? Porque elas não têm acesso a exames, principalmente mamografia. Mas para uma mulher perceber, porque a gente sabe que tem o exame, o toque, né? O autoexame de mama, mas ele não, praticamente com a mão é impossível a gente descobrir uma lesão pequenininha. Isso. Então, para a mulher perceber, é porque já está bem? Então, isso é uma realidade no Brasil inteiro, tá? E quanto menos informação a população tem, porque infelizmente até falta de informação, né, acesso à informação, às vezes a maioria das mulheres não tem. Enquanto isso não for
expandido, essas mulheres não tiverem acesso a essa informação e não tiverem acesso aos exames que vão possibilitar que ela encontre a lesão antes dela própria perceber, essa conta não vai fechar. E todas as vezes quem vai estar pagando o pato é a mulher que vai perder a vida por falta desse acesso. Então, a pandemia, essas mulheres que já estavam nessa situação, isso se agravou. Eu tenho me deparado, Michele, eu atendo uma vez por semana, realizo ultrassonografia no Hospital Santa Isabel, e lá eu tenho me deparado com mulheres que eu estou adotando para o projeto Chance, da ONG Amigos do Peito, porque eu não tenho coragem de deixar uma paciente com lesão já, que ela já perdeu um tempo precioso, lesões, a gente está falando aqui de lesões enormes, com mais de 5 centímetros, lesões cuja a expansão não está mais só na mama, que você já percebe alteração na axila. Então, essas mulheres, elas ficaram 1 ano e meio, 2 anos esperando para serem atendidas, né? Então, isso vai impactar, sim. A gente vai ter muito mais gasto. Os números vão aí mostrar, vão mostrar que houve um aumento concreto em virtude meio que dessa paralisação aí do atendimento, talvez público, né? O privado ainda teve, eu por exemplo, que busco um atendimento através de plano de saúde, não parei de fazer minha prevenção durante a pandemia. Fui lá, não fiz nada, mas o de mama fiz. Mas não foi o que a gente viu com muitas mulheres. A maioria não teve mesmo acesso, né? Então, muitas mulheres estavam com a lesão, mas não conseguiam chegar. Elas percebiam, procuravam, mas elas não conseguiam chegar aonde elas deveriam chegar, que é na definição do diagnóstico para iniciar o tratamento. Eu trabalho com privado e público. No privado, o que é que eu observei? Algumas mulheres não fizeram a mamografia 1 ano, 2 anos, e a gente também encontrou lesões, mas lesões subclínicas. E como você mesma disse, mesmo na pandemia, quem foi fazer seu exame e foi detectada alguma alteração, deu-se um jeito de se fazer os próximos passos, o que não aconteceu com a paciente da rede pública. E isso é uma realidade, Isso é o que determina, né, doutora? Assim, o sucesso ou fracasso. Ou fracasso, né? de um tratamento. Porque, como a gente já disse na abertura, e a senhora reforçou em seguida, é um câncer completamente curável se detectado no estágio inicial. Não é isso? Exatamente. Por qual motivo muitas mulheres alegam que fizeram exames, que vêm fazendo seus exames, mas de repente se veem com uma lesão ali instalada, se veem acometidas do câncer de mama, né? E aquilo não foi detectado naquele exame que ela fez, muitas vezes dentro de um prazo razoável, correto? Bem, a gente tem o carcinoma de intervalo. É aquele câncer que você faz o seu exame. Se você tem acesso a uma mamografia de qualidade, uma ultrassonografia de qualidade, então a possibilidade de você fazer diagnósticos precoces vai lá para cima, tá? Se você faz no ano, respeitando todos esses critérios, né, e no ano seguinte aparece alguma coisa, o que significa? Que o exame ele não impede que aconteça. Porém, 1 ano depois, aquela lesão ela vai ser bem pequenininha, tá? Então você vai atingir o objetivo que é fazer o tratamento e vai curar. O que acontece muitas vezes é que a qualidade dos exames, né? Especialmente mais nos centros mais afastados, né, doutora? Exatamente, mas aqui também, tá? Em João Pessoa. Essa semana eu recebi uma paciente encaminhada por uma das médicas do Hospital Napoleão Laureano, que a paciente já tinha feito mastectomia do lado direito, e ela, no exame de retorno, percebeu uma área palpável na mama esquerda. Então, ela pediu a mamografia e a ultrassonografia. Ela percebeu que tinha algo palpável e a paciente também já tinha percebido. A paciente foi e realizou numa policlínica, né, por um valor que eu considero, assim, praticado, um valor... Totalmente fora da realidade, né? Não, não, até que não. Por exemplo, numa clínica particular, a mamografia particular, ela está em torno de 160,
no máximo R$200. E esse exame foi realizado a R$120 numa policlínica, tá? E o resultado do exame, normal. Não deu nada. Não deu nada. Né? E essa paciente voltou para a mastologista e a mastologista olhou e viu que tinha alguma coisa errada, fez um bilhetinho para o chance, né? Joana, encaminhada a doutora Joana, paciente com alteração palpável, exames realizados recentemente, não detectou nenhuma alteração. E quando eu coloquei a mamografia, realmente é uma mamografia terrível, péssima a qualidade. Mas como a gente tem o olho e também a percepção e tal, eu já tinha palpado a lesão na mama dela, então eu olhei para a mamografia já com malícia. Olhando exatamente para o ponto. Exatamente. E o que é que eu vi lá? Tem a experiência do médico aí também. Microcalcificações que não foram relatadas. Porque realmente a mamografia, a qualidade ruim, as micro estavam lá bem escondidinhas e como ninguém palpou, ninguém ouviu o que a paciente tinha para dizer, né? E aí deu um falso negativo. E essa paciente, ela saiu de lá, acredite, ela saiu super feliz. Ela saiu da clínica feliz da vida porque ela achava que aquilo que ela palpou não era nada, porque não tinha dado nos exames. Muito importante, gente, isso. A clínica, a gente aprende medicina, quem faz medicina à moda antiga, a clínica é soberana. Você pode ter exames dizendo que tá tudo bem, mas se você encontra... A máquina erra, o ser humano erra, mas, exatamente. É a experiência do médico, conta também. Com certeza. Então ela voltou para a mastologista e a mastologista percebeu a discrepância, né, a incoerência, encaminhou. E a gente fez realmente, na ultrassonografia eu detectei uma lesão que a extensão é quase de 10 centímetros. Mas, nossa! E na mamografia a gente ampliou e viu as microcalcificações muito bem vistas, né? Então, imagina isso, a paciente fez num particular e aconteceu isso. E isso tem acontecido... São histórias e mais histórias, muito, né? E é importante, assim, eu aproveito a oportunidade para dizer, assim, que quem mexe com essa área, rastreamento de câncer de mama, gente, não é mamografia feita aí de qualquer jeito, não. A gente sabe que com todos os cuidados, respeitando todos os critérios, a gente ainda comete erros. Porque, como você falou, somos falíveis. Mas pular etapas, fazer o exame de qualquer forma, realmente não é justo para com quem está recebendo o nosso cuidado. É uma questão mesmo de, sei lá, de humanidade, empatia, verdade, né? De responsabilidade. A gente vai dar uma pausa nessa conversa para um intervalo, daqui a pouco a gente volta, né? Estamos conversando aqui sobre Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, prevenção, com a mastologista Joana Barros. Voltamos em instantes. Você quer contribuir para melhorar nossa João Pessoa? A sua ideia pode fazer parte de uma lei da cidade. Conheça o E-Democracia, o portal de participação popular da Câmara Municipal, em que cada cidadão pode contribuir perguntando, opinando e dando sugestões para novos projetos de leis. Acesse edemocracia.joaopessoa.pb.leg.br. E-Democracia, sua participação melhora a nossa cidade. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com a doutora Joana Barros sobre Outubro Rosa e o câncer de mama. Doutora Joana, vamos falar sobre os fatores de risco que levam a pessoa a desenvolver o câncer de mama, que pelo que eu vejo, ele não tem uma idade específica para acometer as pessoas, as mulheres. Michele, fator de risco, ser mulher. Oh, meu Deus. É o principal fator de risco, né? Porque homem tem também, mas é muito pouco, né? 1 para cada 100. Então, mas existe também. Então, é importante que todo mundo esteja consciente disso. Falando isso, a idade é o outro fator de risco. Apesar da gente ter
tido cada vez mais mulheres mais jovens tendo câncer de mama, a gente tem também o aumento as mulheres estão vivendo mais. Né? A minha mãe tem 98 anos. Esse ano a minha mãe fez uma cirurgia na mama porque eu encontrei uma lesão na mama dela, pequenininha e tal. Existia suspeita de ser um câncer, mas a gente fez a biópsia e deu negativo, deu um papiloma, lesão benigna. Mas, olha só a extensão aí. A gente tem diagnosticado mulheres antes dos 30, com 25, com 30, com 40, e mulheres com mais de 90 anos, que podem ter câncer de mama. Né? Então, a idade é importante. A faixa etária de maior acometimento é entre os 40 e os 80. Né? O Ministério da Saúde fala os 50 e os 70. Tanto é que ele restringe a mamografia para esse grupo. Mas quando a gente faz uma avaliação e os estudos no próprio território nacional têm mostrado que a mulher brasileira, ela tem tido um comportamento em relação ao câncer de mama que ela tem sido acometida mais jovem do que outras realidades. Então, a gente tem que focar na nossa realidade. A gente não vai ficar se baseando em estatística dos Estados Unidos, da Europa. A gente tem que aprender a estudar melhor as nossas mulheres, né? Mulheres que menstruam muito cedo, que é a maioria, hoje em dia, as meninas com 10 anos estão menstruando. Então, essas meninas, elas precisam estar conscientes desse aumento de risco. Não quer dizer, vou voltar aqui, Michele, dizer que fatores de risco não é determinante. Como é fatores de risco. Você pode não ter nenhum fator de risco e ter câncer de mama. Exato. E você pode ter todos e não ter. Então, é importante que não é uma verdade absoluta, né? Mulheres que menstruam até muito depois dos 50 anos, né? Que a gente chama de menopausa tardia. Mulheres obesas. O sobrepeso, a obesidade aumentam significativo em 30% o risco de câncer de mama. Percentual alto. Alto. Aí quando você orienta uma dieta e você orienta essa mulher a fazer atividade física, é necessário, gente. Hoje não é questão de saúde, não é vaidade, não, de jeito nenhum. Então isso reduz os riscos, né? E tem outros, a questão genética é importante. O fator hereditário, ele é responsável por em torno de 10% só. Então muita gente acha que, eu não tenho ninguém na minha família, aí fica livre e plena, de jeito nenhum. Você pode ser a primeira, né? E a questão da Angelina Jolie, que todo mundo, eu quero tirar as 2 mamas logo. A Angelina, ela tem uma mutação que foi detectada na família inteira, em genes que aumentam muito o risco para câncer. Deve ser um percentual muito alto. Mais de 90%. Então, é justificável naquelas mulheres que têm mutação. Como é que você vai pesquisar a mutação? Em todo mundo, de jeito nenhum. Você vai pegar mulheres o heredograma, né, que é a história delas, a mãe teve, a tia teve, a avó teve. Opa, vamos estudar. Tá indicando isso. Exatamente. E hoje em dia existem profissionais, né, que trabalham nesse objetivo de detectar as mutações para poder permitir que essa mulher, não vai haver muita diferença não, da forma de cuidar, mas ela vai precisar ser vigiada muito de perto. Muito de perto. A senhora acompanha a jornada de muitas mulheres diagnosticadas, né? O que dizer, como definir os sentimentos que envolvidos em torno não só delas, né? Não só na hora desse diagnóstico, porque o rastreio, o seu trabalho ali, na hora que a coisa se confirma, mas também das pessoas em torno dessas mulheres. Olha, Michele, eu sempre peço a Deus e a minha própria, o exercício da minha profissão, assim, eu tenho uma excelente relação com as minhas pacientes. Eu gosto realmente do que eu faço. E eu espero nunca perder essa sensibilidade, porque no momento que você a humanidade, né? Perder isso, aí você está tratando o outro como um objeto, né? Número. Como, assim, uma mamografia, como uma ultrassonografia, como uma cirurgia, né? Lógico que eu não sei o nome de todas as minhas pacientes, mas eu procuro tornar essa relação, porque eu sei que a mulher vem com medo, ela vem aflita, ela vem, então eu de maneira nenhuma, lógico que nem sempre a gente agrada todo mundo, né? Claro e que às vezes
a forma. Tem alguém que chega muito aperreado e você, por mais que você tente, tem pessoas que são difíceis, né? E tem momentos que a gente também está em momentos difíceis, mas eu procuro nunca levar esse peso para o exercício da minha prática, porque o peso que aquelas mulheres veem É maior. é muito maior. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Eu só acho isso, que quem trabalha nessa área precisa estar sempre muito atento, precisa estar sempre muito comprometido com a missão que é, porque aquela pessoa que está passando por você, provavelmente ela só vai voltar daqui a 1 ano, né? Então você tem que realmente procurar garantir para ela que daqui a 1 ano ela vai voltar, e se ela tiver alguma coisa, vai ser alguma coisa que vai ser tratada. E a gente também tem que lembrar ela que o fato dela fazer o exame e dar tudo bem, não quer dizer que ela não vai ter nada, né? Então, é um equilíbrio aí. E eu procuro na fazer hora isso com daquele muito carinho. diagnóstico, quando uma coisa se confirma, a gente sabe que aquela mulher vai entrar numa jornada de luta, né? E que não é nada fácil. Muito difícil, né? E a gente não pode dourar a pílula, a gente tem que realmente conversar, ser franco, mas com leveza. É possível fazer isso, sabe? Doutora Joana, como é que surgiu a ONG Amigos do Peito, uma ONG que você preside e todo ano leva à frente essa campanha maravilhosa do Outubro Rosa, uma campanha que é abraçada, já foi abraçada pela sociedade, vem sendo abraçada. Fala um pouco não só do surgimento da ONG, mas também da campanha desse ano, porque todo ano tem um lema aí sugestivo para se trabalhar. Bem, a ONG Amigos do Peito já vai fazer 22 anos, né? Tem 21 anos, e desde o início o nosso trabalho sempre foi assim mesmo, de levar informação, inicialmente. E aí, com essa caminhada, a gente foi agregando outras metas, né? Além da informação, de buscar junto aos órgãos competentes, né? O direito ao acesso para a mulher, né? Acesso à mamografia, acesso às cirurgias, às biópsias, enfim. E tivemos também a ajuda de muita gente, da sociedade de maneira geral, mas assim, Ministério Público, OAB, né? Conselho Regional de Medicina, a própria Sociedade Brasileira de Mastologia, Regional Paraíba, outras ONGs que também, Rede Feminina, todo mundo que enxerga que tem muita coisa para ser feito e coisa básica. Michele, eu li essa semana o livro do Drauzio Varela, que eu indico para todo mundo, O Exercício da Incerteza. A leitura desse livro te proporciona uma imersão na medicina no último século, né? E o Drauzio é uma pessoa fantástica. Ele é muito inspirado. Eu já era fã e fiquei mais fã ainda. E ele fala a respeito de que onde a atenção básica ela é oferecida da forma correta, mais de 90% dos problemas são resolvidos ali na atenção básica. Nem progride, nem chega a... Exato. Então, a ONG, ela trabalha com esse pensamento há muito tempo, que a gente tem que fazer com que a população saiba contra o que ela está lutando, inclusive às vezes ela tem que lutar contra o sistema, porque é inadmissível que uma mulher com uma lesão palpável, às vezes já sangrante, ela não consiga ter uma porta aberta para poder alguém, sempre tem uma burocracia, sabe, que maltrata, e que essas mulheres às vezes elas voltam, elas se resignam e voltam para casa para morrer. Exatamente, com a sua tristeza, com o seu sofrimento, e acho que é assim mesmo, e não pode, né? Opa! Vou até aproveitar porque caiu aqui, porque isso aqui faz parte da ação desse ano da ONG, porque pelo que eu entendi, a ONG, ela ao longo desses anos todos, ela arrecada recursos baseado em diversas ações que ela promove ao longo desse mês de outubro, para que possa custear, ajudar, financiar o tratamento, o exame dessas mulheres que mais precisam, mais carentes, para que elas possam se libertar um pouco dessa burocracia, desse atraso
na evolução aí do tratamento delas, não é isso, doutora? Exatamente. Aqui foi a Corrida Rosa, né? Essa foi a primeira edição, o ano passado. Esse ano a gente vai ter novamente, no dia 22 de outubro. Fiquem atentos, a gente vai informar a inscrição, como é que vai ser. É um trabalho muito importante, super organizado, né? A gente fica orgulhoso de participar. Quando a gente se inscreve, esse dinheiro... O valor arrecadado com as ações que acontecem são revertidos para o Chance, que é um fundo de apoio a mulheres com lesões suspeitas, né? A gente não tem o poder de tratamento. Se bem que, a partir do momento que você acolhe mulheres, que você dá uma esperança para elas, você já está tratando. Está tratando, né? Sim. Mas define o diagnóstico, né? A lesão está lá, existe... Hoje já está mais aberto, existem lugares que realmente está sendo feito, mas ainda tem muitos entraves. Então, quando a gente capta uma paciente dessa, a gente já encaminha para fazer a biópsia imediatamente, em parceria com outros colegas que também se engajam, e a gente reduz o valor disso para a ONG e propicia que mais mulheres sejam atendidas. Então, é um trabalho de formiguinha e que deveria ser feito assim amplamente pela rede pública, pela atenção básica que o doutor Drauzio falou lá, né? Na verdade, a biópsia já é média complexidade, mas poderia ser tranquilamente, porque não são todas as mulheres que precisam. Se você faz uma triagem correta, só vai passar quem realmente precisar. E o que a gente tem, Michele, é um monte de mulher que não tem nada na mama e que está sendo diagnosticada como se tivesse lesão suspeita. Aí ela segue para uma etapa que ela não precisaria ir. Enquanto que outras que têm lesões suspeitas, que precisam de biópsia, elas ficam nesse entrave. Então, falta consciência, falta organização, falta preparo. Comprometimento com essa área. É um problema de saúde pública, tá? Faz parte da definição. Câncer de mama é um problema de saúde pública. Que políticas públicas que ainda não existem, ou se já existem, não estão sendo colocadas a ferro e fogo em prática, poderiam ajudar mais a agilizar essa questão do diagnóstico, né, do câncer de mama? Olha, quando eu paro assim mais ou menos para ver as propagandas agora das campanhas, eu te juro, me angustia, porque, meu Deus, se 1% desse valor que é empregado nessas megas campanhas fosse destinado para campanhas que repercutissem de verdade na população. Às vezes eu sinto vergonha, né, de ver pessoas chegarem assim e falar, olha, zeramos a fila, não tem mais isso. Eu sei que eu estou numa casa aqui de políticos e eu acho que essa minha voz aqui não é de política, não é de mulher e de profissional da área que sabe muito bem o que está falando. É aterrorizante você saber o quanto que você pode fazer e o quanto que não é feito com o básico. Então, falta sim essa articulação na atenção básica, falta que as unidades de saúde cumpram o papel delas. Eu, com o Jampa no Peito, que é uma outra linha da ONG Amigos do Peito, que a gente vai nos bairros, eu pude presenciar mulheres com mais de 70 anos que nunca tinham tido suas mamas examinadas. Nossa. E isso é papel da unidade da atenção básica. Se a mulher chega para um atendimento, se ela tem mais de 40 anos, ela precisa sair com as mamas examinadas, com uma solicitação de mamografia, uma solicitação de citológico. É a oportunidade que aquela mulher está ali. E o médico da saúde, ele tem que cumprir esse papel. Ele é um generalista. E saber quais são as fragilidades maiores de cada setor, do homem, da mulher. Então, tem que haver, esses profissionais, eles precisam também ter uma condição melhor de trabalho. Às vezes a gente fala muito em custo, valor, né? É claro que quando a gente fala de saúde, o gasto não é gasto, é investimento. Mas a senhora que lida bem diretamente com isso, é mais fácil, mais barato, tem menos custo investir lá no diagnóstico, na prevenção ou no tratamento do câncer? Olha, isso é uma coisa que já é cientificamente comprovada, né? A meta principal de um atendimento à saúde é o quê? Cura.
né? É salvar vidas. E quando você não investe na atenção básica, você perde um time ali, porque aquelas mulheres vão ser diagnosticadas tardiamente. E aí o investimento para fazer o tratamento, gente, quimioterapia, tratamento oncológico, você olha aí esses laboratórios riquíssimos, né? Os tratamentos são caríssimos, a maioria das mulheres não tem acesso ao que está vindo de mais novo pela rede pública, sequer pela rede conveniada. Não sei se vocês estão acompanhando a história da Eugênia, né, Vital, lá, que está numa briga com os convênios. A mulher, meu Deus, ela é uma lutadora e não consegue. Aí, recentemente, estamos com uma outra pessoa também da área de... uma irmã com uma lesão também, um câncer de mama, e que não consegue autorizar exames simples. Então, não é só Unimed, de maneira geral, né? A gente assiste, eu que trabalho na vida privada também, assisto a agonia dessas pessoas que supostamente estão acobertadas e quando se vê numa situação dessa, tem que judicializar. Mesmo estando garantidas por um plano de saúde, imagina no atendimento público o quanto isso é dispendioso também. É muito, muito caro. Falta isso daí. Profissionais capacitados, acesso a exames que realmente rastreiem com qualidade. No interior está uma farra. Uma carreta aí que sai fazendo mamografia de qualquer jeito, entrega em CDs o DVD, né? A gente não consegue abrir. A maioria das unidades de saúde não tem nem o negatoscópio, que é aquela caixa de lâmpada que você coloca a película, né, a chapa. Imagina que vai ter computador. Como é que você vai abrir um exame e como é que você vai conduzir essa mulher se você não está vendo se é o exame da mulher mesmo, entendeu? Se tem a qualidade, se aquela lesão que está descrita lá ou que não está ou não está, como a gente teve a oportunidade de falar agora há pouco. É preciso corrigir essas distorções. E a partir do momento, a maioria, se você investe realmente em qualidade, vai parar ali, porque o exame vai dar normal. A maioria das mulheres, gente, a maioria é normal. E não vai precisar fazer nada. Agora, ela precisa ter essa garantia de que esse normal realmente é normal. E o que passar, você tem que acolher, fazer a biópsia, se confirmar, tratamento. E assim sucessivamente. A gente está com o tempo aí já esgotando da nossa entrevista, mas eu queria que a doutora Joana falasse sobre a temática, né, da campanha do Outubro Rosa desse ano da ONG e já deixasse sua mensagem junto com essa temática aqui, né, de encerramento aí para todas essas mulheres. Bem, gente, o nome da campanha, o lema da campanha da ONG Amigos do Peito 2022 é o futuro é para florir. Baseado no fundamento da natureza, né? Que a gente precisa cuidar, a gente precisa regar, né? A gente precisa ter um cuidado aonde a gente vai depositar essas sementes de esperança para que a gente possa florescer, cuidando dessas mulheres, salvando mais vidas. Então, o lançamento da campanha já vai ser a semana que vem. A camiseta da campanha tá linda, já vou dizendo para vocês, custa somente R$30, porque eu digo somente porque, na verdade, o investimento que a gente tem nesse trabalho vocês não imaginam o trabalho que dá, mas é para entregar um produto legal e todo o dinheiro arrecadado vai para esse fundo, para esse projeto Chance da ONG Amigos do Peito. Então, temos a corrida dia 22, talvez tenhamos um pedal. No dia 1º, a Livre Diagnóstico, que é a clínica da qual eu faço parte, vai estar fazendo uma ação beneficiando mulheres realmente carentes. Dia 1º, a nossa abertura vai ser gratuitamente, né? E dando o suporte que é necessário. Vamos listar lá mastologistas, radiologistas, patologistas, todo mundo, aquela paciente que for atendida lá, se der tudo bem, vá para casa. Se der alguma coisa, a gente já vai seguir. Então, eu peço ajuda. Também acompanha a gente nas redes sociais, ONG Amigos do Peito, ou então Joana. É um mês inteiro, né? É um mês inteiro, outubro todinho, mas assim, a luta
ela é diária, todos os dias, de todos os meses e de todos os anos, né? Então, que as mulheres floresçam, né, doutora Joana? Exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Aqui pela sua presença no nosso programa Câmara Aberta. Para você, mulher ou não, que está nos acompanhando, vamos ficar cuidar, ter esse autocuidado, né? Se preocupar com as nossas mulheres, com as pessoas que são importantes para a gente. Câmara Aberta dessa semana fica por aqui. Semana que vem a gente volta com outra temática. Até lá!